Assim, mantendo mais ou menos nesse assunto, vamos lá, põe na tela aí. Arquidiocese de São Paulo arquiva a investigação sobre padre Júlio Lancelotti. Assim, eu não precisa nem ler a matéria, pode tirar da tela, porque isso aqui já foi comentado aqui, o pessoal já sabe do que se trata, né? Basicamente, em menos de 24 horas, a Arquidiocese já analisou, já viu o laudo, já falou assim, não tem nada aqui a ser... Mas a frase deles é muito boa, né? Não tem convicção? Nós não temos convicção. Você viu o que o Bisotto falou? Sobre as provas apresentadas. Você viu o que o Bisotto falou? Exatamente. O Bisotto postou assim, achei maravilhoso, eu dei retweet lá. O meme agora mudou, agora temos provas, mas não temos convicção. O Bisotto é um gênio, cara. Comenta aí, Jota, por favor. O cara é um gênio. Cara, eu sinceramente não gosto muito de falar sobre o assunto padre, porque toda vez que eu falo do assunto padre, então fala, mas quem é tu pra falar sobre essa coisa, tem negócio da OnlyFans. Então, cara, eu não gosto de falar sobre o assunto desse padre, até mesmo porque é uma coisa que me irrita. Não, mas seus escândalos são todos com maiores de idade. E todos legais. Todos legais, todos consensuais. Todos consensuais. E todos heterossexuais. E todos heterossexuais. Diferentemente do suposto escândalo que envolve o padre, suposta denúncia que envolve o padre. O suposto escândalo que envolve a suposta denúncia do suposto padre. Isso aí, cara, é o bom de fazer a live com o Berreiro, que eu sempre lembro que qualquer coisa é processável, né? Mas, cara, eu tava refletindo ontem, eu não entrei muito nessa discussão do padre, mas eu estava paralelamente dentro de uma discussão bem forte que está acontecendo no Congresso Nacional e na política, no cenário nacional como um todo, né? Que é a questão de como o governo Lula está tratando as religiões, principalmente as igrejas evangélicas, né? Então, só nessa semana a gente teve algumas pautas, como, por exemplo, o retorno da taxação sobre... Uma coisa provavelmente deve ser a favor, né? Que eu te conheço, né? O retorno da taxação aos pastores. Não, eu sou contra. Tá contra? Sou contra. Toma dele? Agora tô surpreso. Sou contra. E também a própria CPI das igrejas evangélicas, né? Então, de um lado... A gente tem a esquerda, só para fazer esse recorte sobre como a esquerda tá tratando a religião, porque se tornou uma pauta central. Eu lembro que não faz um mês que teve uma reportagem que surgiu que o PT estaria reformando o seu programa partidário, ou minimamente parte dele, buscando focar em atrair o público evangélico. Pouco tempo depois começa a discutir a CPI das igrejas. Pouco tempo depois começa a discutir a taxação, a volta da taxação sobre os pastores, né? Toda aquela discussão envolvendo a prebenda. E ao mesmo tempo, por um lado, abraça o padre. Então é curioso como o PT ele tá entrando nessa discussão religiosa até a partir do momento que busca afastar uma ideia, inclusive dos teóricos marxistas, na forma como se vê a religião, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Cara, eu acho que assim, o PT nunca gostou, assim, as figuras ligadas ao PT nunca foram religiosas, nunca foram de frequentar a igreja, exceto em ano eleitoral. Sim, tipo a Manuela Dávila. Tipo Manuela Bota Dávila a foto lá da Manuela Dávila enquanto Fernando Haddad. A Manuela Dávila e o Fernando Haddad, foto clássica na igreja lá em 2018, né? Faz 4 anos aí que eles não... Não, quase 6 anos que eles não vão pra igreja, né? Porque foi só em período eleitoral. Cara, eu acho que... O PT não vai conseguir se aproximar tanto assim dos evangélicos, justamente por essas pautas. Você mesmo colocou, abraçam um padre. Mas eles não abraçam pelo fato de ser padre. Eles abraçam pelo fato de ser um petista. Claro. E o grosso dos católicos, a maioria esmagadora dos católicos que vê essa notícia, não fala, olha que bacana, o PT tá defendendo um padre, quer dizer que eles são a favor dos católicos. Eles não falam, eles não pensam assim, a maioria, o grosso da população católica. Eles, inclusive, inúmeros católicos enojados com a decisão da arquidiocese de arquivar esse caso de forma tão rápida. Que lembrando, cara, imagina, chega pra vocês uma denúncia tão grave quanto essa, com laudos, com vídeos tenebrosos, asquerosos, assim, que eu nem vou me dar o trabalho aqui de descrever o que acontece no vídeo, porque é grotesco. Quem viu, viu, e quem não viu não quer saber o que aconteceu no vídeo, então não vou ficar aqui falando. Vai ver daqui a pouco, né, no próximo escândalo, que infelizmente é recorrente os escândalos desse padre. Não, os caras continuam assim, livre, leve e solto, né? Exatamente. Então assim, eu não lembro o ponto que eu ia chegar agora. Mas enfim, o PT tá defendendo esse padre não porque é padre, tá defendendo porque é petista. E esse padre, inclusive, a gente já viu declarações dele aqui, num evento com o Lula, falando assim, olha, eu tô aqui a favor também dos ateus, dos evangélicos, dos gays, das mulheres. E ele começou a falar um monte de categoria, mas ele não toca, aliás, evangélico ele não fala, ele não toca na categoria cristãos ou católicos. Não há nada de católico nesse padre. E, inclusive, eu digo aqui, eu me coloco junto às pessoas católicas que estão profundamente enojadas com essa decisão. Lembrei o que eu ia falar. Imagina chega pra você uma denúncia grave dessas e você não se dá o trabalho
de ficar mais um dia analisando o caso. Mais de um dia analisando o caso. Em menos de 24 horas eles arquivaram. Eles sequer contrataram uma nova perícia pra falar assim, pera, então quer dizer que tá tendo uma polêmica em relação à veracidade do vídeo, em relação à validade dessa perícia? Então, vamos contratar aqui uma perícia, vamos ver direitinho o que aconteceu. Nada. Eles olharam, viram aquilo e falaram, não, a gente não vai investigar, não. Se isso não é passível de investigação, o que é, então? Eu sequer estou dizendo que o padre é culpado. Apesar de eu ter as minhas opiniões, que vocês sabem quais são. Mas eu sequer estou dizendo isso. Ainda que ele seja totalmente inocente, sequer é digno de investigação. É lamentável, é inacreditável um negócio desse. Eu, como católico, fico muito triste com isso. Inclusive, postura essa da Igreja Católica que é recorrente, de abafar esses casos. Aí ficam perdendo fiéis, perdem credibilidade, as igrejas católicas ficam vazias e não sabem por quê. E não fazem absolutamente nada de diferente. Realmente é revoltante. Você não acha que essa anuência que eles têm em relação a esses escândalos, de abafar, de deixar quieto, você não acha que isso afeta, no final das contas, o número de fiéis da religião? Certamente, eu corroboro com essa tua visão, não somente a tua bela explanação, e eu gostei que tu comentou mais pelo teu lugar de fala, né, como católico, pra falar de... Você que dá muita importância a isso, né, o lugar de fala e tal. Eu sou um cara que... Bem-vindo, Samuel! Toma do Samuel, seja bem-vindo. Cara, eu acho que certamente afeta a imagem da religião, principalmente num país em que a gente vê cada vez reduzindo mais o número de católicos, né, ao longo dos últimos anos. As pessoas estão cada vez mais descrentes, não somente na igreja, mas na fé como um todo. É verdade. E a partir do momento que a igreja ela se coloca ao lado de sequer investigar uma denúncia sólida, né, uma denúncia que foi analisada por mais de 3 peritos, né, uma Sim. denúncia robusta, em menos de um dia, que nem tu colocou, sem quaisquer laudo técnico pro arquivamento do caso, se coloca em defesa de um padre totalmente por questões ou políticas, que nós sabemos que pode ter acontecido, ou por coisas mais obscuras que eu não teria coragem De comentar. de buscar, né, levantar essa polêmica aqui. Eu evito falar disso. Não, e sabe de uma coisa, assim, vamos lá, quando a gente apresenta uma denúncia, o termo correto seria representação, né? Quando a gente apresenta uma representação no Ministério Público, então veja, eu acredito que ontem eu usei o boiólogo de exemplo, hoje eu vou usar de novo, porque ele tá aqui. Então eu acredito que o boiólogo cometeu determinado crime, certo? E aí eu faço uma denúncia, ou melhor dizendo, uma representação no Ministério Público. O que o Ministério Público vai receber? A minha representação, vai olhar e vai falar assim, olha... Não dá pra dizer se ele é culpado ou não, até porque a gente sequer abriu a investigação ainda. Mas existem indícios mínimos aqui de materialidade, ou seja, de cometimento de algum crime? Existem. Aparentemente um crime pode ter sido cometido aqui. Existem indícios mínimos de autoria, ou seja, pode ter sido o boiólogo que cometeu esses crimes? Aparentemente pode ser. Não dá pra saber. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma investigação. E esse processo da investigação pode durar semanas, meses... Tem investigações que duram anos, dependendo da complexidade dos fatos, né? Mas eles apuram o que está sendo dito ali. Se tem indícios mínimos de materialidade e autoria. Por que com a arquidiocese é diferente? Claro que eles não seguem o mesmo rito do Ministério Público, claro que, né, é um procedimento diferente. No Ministério Público a gente estaria falando aqui de uma acusação criminal e da arquidiocese a gente estaria falando de um procedimento administrativo interno da Igreja Católica. Mas você entende que o mínimo que tem que se fazer é apurar os fatos? Com certeza. Pra depois falar, olha, a gente olhou, a gente contratou um perito. E um dia, 2, não sei quanto tempo. Um dia, 2. Aí daqui meses fala, olha, a gente fez tudo e a gente atesta que o vídeo é falso e, portanto, o padre é inocente. Pronto. Daria pra fazer isso, se fosse o caso dele ser inocente. Inclusive, o fato deles terem arquivado tão rápido é mais suspeito ainda. É mais suspeito. Porque não quiseram se dar o trabalho de ir a fundo com essa investigação. Exatamente. Bizarro, cara. Simplesmente bizarro.